visitar e aproveite para levar saúde para a sua mesa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge Strauss, apresentador desse maravilhoso programa. Um lockdown aí sem praia, com sem chuva. Praia. Que pena, né, Lucas? Olha só, né? Quem sabe assim o pessoal fica um pouco mais comportado Quem sabe também, né? assim fica um pouco comportado. Seja você bem-vindo aqui pela rádio 87.9 aqui Cocal do Sul, com transmissão para toda a região. E também você que está ligadinho conosco na live pelo Facebook da rádio ou nosso Facebook, tanto Jorge Strauss como Lucas Sequinel. Não esqueça que nós estamos também no Instagram, @educaçãoação20. Temos o nosso blog Educação Ação e os programas anteriores, este e os próximos sempre estarão lá no canal do YouTube do Lucas Sequinel. Os quadros do Educação em Ação que o Lucas prepara, né, estão todos lá gravados. Até assim, Lucas, eu tenho que lembrar, vamos postar no Instagram os 3 quadros de semana passada para o pessoal também poder assistir, ouvir aí a história das escolas da nossa região, educadores aí do Brasil, né, Lucas? Eu acho que seria importante. E também pesquisas do Lucas sobre a educação pelo mundo. Lembrando que as nossas 30 edições estão todas publicadas, né, Jorge? Estou vendo até a notificação aqui. Nós temos 30 edições publicadas no YouTube, né? Então, sempre ali certinho, com a capinha bonitinha, desenvolvido pelo nosso design gráfico, Jorge Strauss. Além de apresentador, né? Apresentador, barra, é um monte de coisa. Nossa, né? é tanta barra aqui que não cabe, né? Gente, tá louco. Bom, mas semana está movimentada e separamos aí as notícias. A gente tem notícias aí internacionais da ONU sobre educação, notícias federais do nosso queridíssimo ministro de Educação. Nosso secretário de Educação, Vampiro, veio aí com novidades e comentários que os professores ficarão de cabelos em pé. Temos o quadro do Lucas, Educação pelo Mundo, escolas de nossa região. Ô, Lucas, tá faltando algum, não tá? Educadores do Brasil. Não coloquei na pauta. Não tem problema. Vai ali pro finalzinho da pauta. Vai pro final? Vai pro final. Então tá. Temos que falar da PEC emergencial. Temos aí notícias, né, em primeira mão da PEC. Uma hora o piso iria se fixar, uma hora ia tirar. Como que tá aí para a educação e para a saúde a questão da PEC?
Também o ano letivo de 2020 foi feito aí pesquisa sobre como que foi o ano letivo anterior para os municípios. Temos notícias também da Fundação Catarinense da Educação Especial e o nosso novo presidente do INEP. O antigo presidente, após o Enem, foi exonerado, Lucas. Olha só, né? Mas que surpresa. Por que será, né? Será que talvez a abstinência de mais de quase... Na verdade, foi quase 50%? Quase, 49,8%, né? Isso, então foi muita coisa, né? Eu acho que... Bom, enfim, né? E não podemos esquecer, Lucas, que depois eu vou ter que contar que eu separei ali, se é o 4º ou 5º já do INEP, a troca de presidente do INEP. Bom, mas são todas essas notícias que temos hoje. Primeiro, vamos começar com a mais importante, que é sobre o corona. Você tem se cuidado aí em casa? Bom, os governadores até decidiram aí fazer um lockdown porque a situação ela não está mais grave, ela está gravíssima. Por isso a Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul tem um recado para você. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cocal do Sul contra o coronavírus. Estamos todos, né? Bom, vamos começar com a primeira notícia, Lucas. A ONU, vamos lá. A Organização das Nações Unidas, ela vem promovendo workshops online sobre direitos dos povos indígenas. E isso tem muito a ver com a educação. Semana passada nós falamos um assunto muito polêmico, que foi sobre as cotas. Nossa, que nós muito sabemos polêmico. que a população, os povos indígenas, eles estão ligados diretamente com as cotas raciais, né, Lucas? Em questão social, de vulnerabilidade. Com certeza. Então a ONU, ela abriu inscrições para esse workshop, que vai dia 1º a 3 de março. Mas nós temos aí a reportagem certinho, ou sei. A ONU Brasil abriu inscrições para um workshop sobre o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas. O evento acontece entre 1º e 3 de março, online e aberto a indígenas e não indígenas. As inscrições encerram nesta sexta-feira. O curso será conduzido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com 8 horas de capacitação. O workshop tem como objetivo oferecer um panorama sobre mecanismos internacionais de defesa dos povos humanos, com foco em pessoas indígenas, para proporcionar bases que permitam a essas populações acompanhar e dar apoio a comunidades e organizações na defesa dos próprios direitos. Reportagem Alan Hill. Opa, o retorno ligado. Foi um mosquitinho que foi no microfone. Bom, o Robson Marcos, Web Rádio Samba e Pagode, está com vocês. Gente, eu tenho que mandar um abraço pro Robson. Robson sempre acompanhando, Robson sempre grande abraço. Sempre que eu posso acompanho, ouço lá uma musiquinha, que eu sou fã de samba e pagode. Então você também conheça ali o Robson Marcos, dá uma olhadinha ali no Facebook dele, que tem os programas dele estão todos salvos lá. Um grande abraço pra você, Robson. Bom, que plataforma que é o Facebook? Agora mudando de assunto, um pentelhado, né, Jorge? Porque os nossos programas estão registrados no Facebook, os do Robson também. Esses dias eu estava olhando, vários documentários estão sendo disponibilizados. O Facebook está transmitindo partidas de futebol, de outros esportes também. Que plataforma, né? No final das contas, está se transformando até numa plataforma com um viés educacional, dependendo do uso. Quem diria, né? A gente vai debater mais. Das Nações Unidas, então ela abriu inscrições para esse workshop. Ai, tá bom, Lucas. Tá bom. Eu vou usar esse gatilho do Facebook. Pode falar, querido. Que eu tenho notícias do Facebook pra colocar hoje no programa. Ah, é? Eu estava lendo o Facebook, mas fala da ONU pra depois tu ler o Facebook. A ONU já passou agora, chega de ONU. Tá, mas é muito importante a participação desses workshops. O workshop ele vai oferecer um panorama sobre direitos humanos do povo indígena, né? Dos povos indígenas. Ok, maravilhoso. Ontem eu estava acessando... Jorge Polêmico é o quadro. Eu estava acessando o meu Facebook ontem. Olha Parece só. que eu tinha visto alguma coisa. Eu estava acessando o meu Facebook ontem.
E eu adicionei porque eu sou uma pessoa gentil. Eu tenho adicionado no meu Facebook a Coordenadoria Regional de Educação. Olha só, eu pertenço à coordenadoria e eu não, mas tudo bem, vai lá. Eu tenho porque eu gosto das grandes manifestações de compras tecnológicas para as escolas, né, que eles sempre publicam. Sim. Porque se você não conhece o Facebook da Coordenadoria Regional de Educação daqui da nossa região, eles são muito bons em marketing. Então eles CRE-Criciúma, né? A CRE-Criciúma. E ontem eu fui apareceu na minha página, por coincidência do destino. Bota ali pra dar uma refrescada. Uma nota de esclarecimento. Nota. Fiquei sabendo. Envolvendo a Escola Estadual Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos. Isso mesmo. E eu fui atrás dessa informação com amigos. Não é o Lucas. Com amigos que trabalham ou seja, eu não sou teu amigo. Com amigos que trabalham no colegial. Na CRE. Na CRE. Mas a CRE vai ter uma versão totalmente diferente da minha, mas tudo bem. Pra não bastar, eu fui colher informações de funcionários do colegial. Olha só, é quase um inquérito, né? Não, eu sou um jornalista inato. Olha só. E as informações batiam muito bem. Quais são? E eu separei pra gente conversar hoje. Então tá. Mas exatamente, Lucas, o Facebook vem um viés educacional de... Olha, eu queria dar parabéns... De desinformação, às vezes. Parabéns pro diretor da escola que auxiliou a redigir este texto junto com a CRE. Isso procede. Claro que eu vou trazer informação que não procede, Lucas. Procede. Tu acha que eu traria informação que não procede? E gostaria de dizer que houve... Não quero que fale sobre nada disso. Não, houve uma manifestação contrária ao texto da CRE. Bom, achei que tu ia defender. Não, o texto da CRE realmente é um texto de extrema infelicidade. Até comentava com o Jorge no caminho aqui pra rádio que nós temos um panorama que sim... Vários professores, não só do colegial, mas de outras escolas, né, têm tido contato com o corona e aqueles testes rápidos, eles realmente não comprovam quem tem ou não, né, a carga viral, mas sim quem teve contato. Então aqueles testes, na verdade, estão provocando uma série de confusão. E no colegião provocou um murmurinho danado e... Nunca provoca. Daniela Máximo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu não vou falar agora desse assunto, eu vou deixar pra depois. Vai deixar pro quadro fictício que existe? Todos os programas de Jorge Polêmico. Pedagógico, é um quadro lúdico. Muito bom, né? Por isso que rádio é melhor que televisão, né? Do nada existe uma pauta, um cronograma, se muda tudo. Eu nunca sigo. Se implode as coisas em nome... em nome da educação. Em nome da educação, eu ia... Em nome da audiência, mas não, é claro. Não, a gente não tá aqui por audiência, a gente claro. gosta do que faz. Isso, por todo amor à educação. Por todo amor à educação. Militares veteranos poderão atuar no programa das escolas cívico-militares. Você sabia? Ouça a notícia. O Ministério da Defesa publicou uma portaria que dispõe sobre os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação dos militares veteranos para atuarem no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Além de apresentar os procedimentos, a portaria detalha como será feita a análise das qualificações, bem como seus trâmites, além de aspectos relativos aos atos de designação e de dispensa. Um outro ponto abordado abrange as condições às quais o militar designado ficará sujeito, no que se refere à apresentação, traje e normas a serem seguidas. Quando anunciado em 2019, o PECIM previa 200 escolas neste modelo até 2023. Até 2022, 50 escolas aderiram ao programa piloto. Reportagem Rafaela Gonçalves. Bom, Lucas, a escola cívico-militares é algo que a gente tem que discutir bastante, né? E a gente tem trazido bastante isso no programa, porque nós teremos uma escola cívico-militar, que é a escola Joaquim Ramos. Joaquim Ramos. E já foi decretado, não é uma opção mais, né? Ele realmente será uma escola cívico-militar. Procede. E o Ministério da Defesa publicou essa portaria para como será, né? Quem serão os contratados para trabalhar em escolas cívico-militares, né? Então são vários procedimentos, serão feitas análises de qualificações, condições assim de quem irá trabalhar, e nem todos serão professores, pelo que eu entendi, Lucas. Não.
né? Não serão. Claro, virão ferramentas didáticas, né? Então eles estão preparando aí livros didáticos para a escola. E na terça-feira foi aprovado um projeto de lei no Senado que disponibiliza a internet para os alunos e professores de escolas cívico-militares. E eles querem esse modelo até 2023 em 200 escolas. Isso. E depois em 2050 eles querem... em 2020, desculpa. 50, né? 50 e 2023, 200. Isso. Então é um passo de 3 anos aí muito grande, né? Porque a gente está englobando aí além de 150 escolas a mais em 2 anos agora. Bastante. Bastante escolas. Lembrando que isso seria a nível nacional, né, Jorge? Em questão nacional, né? Então nacional. está sendo dividido aí, cada estado vai escolher uma região, regiões estaduais, Isso. né? Por enquanto, pelo que eu percebo, não vai adentrar no nível municipal. Então não são escolas municipais, são escolas de nível ensino médio, são estaduais. E eu acredito, como foi a matéria passou, militares veteranos. Isso, os veteranos são aqueles que já se retiraram, né, da sua atividade comum. Importante lembrar, né, Jorge? Nós já esclarecemos aqui no programa a diferença bem clara entre escola militar e cívico-militar. São modelos diferentes, né? São modelos não bem distintos, mas distintos. A preferência são para as escolas estaduais que possuem do primeiro aninho até o ensino médio. O Joaquim Ramos é do primeiro ensino médio? Isso, tem do primeiro ao ensino médio. A tendência é que sempre sejam escolas estaduais. Por quê? Porque a escola estadual é capaz, né, preferencialmente atende o ensino médio, né, vai atender o ensino médio, mas também atende o ensino fundamental. Então nós temos essas escolas da região aqui que possuem, sim, do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. Qual é o caso do Joaquim Ramos, qual é o caso do Humberto de Campos, do João Fraceto. Então, para citar algumas escolas conhecidas de Criciúma, né? Outras só possuem ensino médio, como é o caso do Colegião, do Heriberto Wilson. Outras, que são as escolas municipais, vão do primeiro ao quinto ano, ou então do primeiro ao nono ano. Então, preferencialmente, o modelo cívico-militar é adotado nas escolas estaduais, que possuem todos esses segmentos. Né? Lucas, todas essas instâncias. O modelo cívico-militar, eu acho que a gente tem que esperar iniciar também para a gente poder trazer informações, notícias, claro, com certeza, de como é esse modelo. Com certeza, com certeza. Porque, assim, tem que ser experimentado, né, na nossa região. No papel é uma coisa, né? Na prática é outra, assim como o modelo que hoje nós temos, na prática ele é muito diferente do que está no papel. Com certeza. Né? Se você lê lá a BNC, a Base Nacional Comum Curricular, se você lê a Lei de Diretriz e Base da Educação, a LDB, são informações lá muito ricas e poderosas para a educação na teoria, né? Mas a gente sabe que na prática não tem funcionado assim. Então, ver se na prática esse modelo cívico-militar ele vai funcionar. Lembrando, Lucas, é importante eu trazer uma informação não só sobre esse assunto, mas que no município de Criciúma diretores já estão sendo substituídos. Ah, é? Substituídos? Diretores escolares. Olha só, não sabia Lembra disso, que nós Jorge. Olha, novidade, hein? Nós trouxemos semana passada, ou retrasada, agora eu não me lembro. Foi semana passada. Semana passada. Um assunto bem polêmico, né? Que foi aprovado, né, a suspensão, a retirada daquele artigo que fala sobre a eleição democrática do diretor escolar nas escolas municipais de Criciúma. E retirando, seria colocado automaticamente como um cargo de confiança, né? Isso. Então, o próprio Poder Executivo que escolheria quem entraria no cargo, né? No cargo, isso, né? No cargo. Bom, aí, Lucas, pensando nisso, eu até imaginei durante a semana, mas vai demorar um tempo, até o prefeito, o senhor Clésio Salvaro, modificar, ele vai esperar iniciar a educação, vai esperar passar esse primeiro trimestre, as coisas estarão um pouco mais controladas, ajeitadas, né? Não é isso que aconteceu. Já foi agendada uma reunião com os diretores, juntamente com a Secretaria de Educação, já está agendado, e provavelmente será exigido que ou escreva a cartilha deles,
ou se retire. Se retire. Então, eu já soube que 3 escolas, o que eu sei, tá? Certo. 3 escolas já foram trocados de diretor, né? Então, a parte gestora já foi totalmente alterada. Olha só. E aguardamos aí os próximos passos do Poder Executivo para a educação, Lucas. Uhum. Mas eu não sei o que dizer. Eu não sou a favor, como eu já disse, eu sempre falo, dessa eleição dita democrática nas escolas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou tão a favor dessas trocas, né? de cargo comissionado. Não, a gente complicado. sabe que a direção é um cargo comissionado, mas a forma de ele colocar, sabe? É uma imposição. Fica assim... Não tem um conselho, né? Não existe aí uma participação não agora. Não é nada consultivo à comunidade, né? A comunidade não tem mais poder em nada. Né? Fica porque complicado. é sempre falado da voz da comunidade dentro das escolas. E a Isso voz, o próprio poder executivo sempre fala. Os poderes políticos sempre falam, né? Sim. Vamos dar voz aos pais. E parece que, assim, os professores são contra. Eles criam essa rixa, né? Que os professores sempre são contra os pais dos alunos. Mas, na realidade, o que está acontecendo agora no município de Criciúma é a prova de que não são os professores que estão em oposição aos pais. Porque tirar a voz da comunidade num âmbito como eleição de diretor é ir contra, né? Os pais dos alunos, Com dos certeza. filhos, né? Que estudam nessa escola poderiam ditar, que agora não podem mais ditar, né? E fora que tu tem uma quebra, né, Jorge? Eu não sei se todas as escolas do município possuem eleições, tá? Acho que tem determinado número de alunos ou alguma instância. Se alguém souber, até pode nos esclarecer. Daniela Máximo disse que isso é um absurdo. Um absurdo. Aí a Josiane também está assistindo e a Zoleide Frasson também mandou uma boa um joinha. tarde para vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, nos acompanhem. Eu tenho que lembrar outra notícia. Bomba, hoje só bombas, hein, E não Jorge? tá na pauta. Olha Posso só. encaixar, Lucas? Pode, por Permite? favor. Pra já. O que acontece? Vocês sabem quem é o suplente agora do Zairo Casagrande na... Toninho da Saúde? Não. Não? Não sabe, Lucas? Então, eu sei que o Toninho assumiu, né? Uma das cadeiras, né? Ah, é? Toninho assumiu. O Zairo se afastou? Então, o Zairo é do MDB. O Zairo é do MDB, ele é do PDT. PDT, desculpa. PDT. MDB não. Eu veio a sigla do MDB. PDT. Ok. O Zairo pegou licença agora no mês de março. E sabe quem que assume em abril? Dia 1º de abril? Ju do sindicato. Olha só. A Ju esclarece a nossa audiência. Quem seria a Ju do sindicato? A nossa Juscelia, correto? A Juscelia, ela é professora efetiva na rede municipal de Criciúma e presidente do Sindicato dos Professores da Rede. CISERP, né? A CISERP. Eu vou querer assistir a primeira sessão para trazer notícias. As diretoras, alguns professores da rede municipal, eu vi em alguns grupos bateram palma, ficaram contentes. Eu não quero ser pessimista, Lucas, mas a gente tem que ser realista, né? Uhum. Ela vai entrar como suplente, não vai conseguir fazer nada, vai bater de frente com Deus e todo mundo e vai se retirar. Qual é a de lá. sigla da Ju? É a mesma do Zairo. PDT também? Eu traduzi ainda... Eu sei que o Toninho da Saúde também, acho que com a licença do Zairo... conseguiu entrar. O Toninho da Saúde, ele fez até uma votação expressiva pela legenda dele. Se eu não me engano, quase 1000 votos, então... Ajuda o sindicato, vai porque tem entrar. tanto Toninho, né? Toninho da Embralite, esse sempre se elege, né? A Kátia Paz Buenas. Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. Boa tarde, Kátia. Ajuda o sindicato. Professores estão muito contentes, mas assim, eu vou explicar uma coisa pra vocês. A realidade de uma Câmara Legislativa é um pouquinho diferente. Se vocês estão achando que ela vai chegar lá e fazer um projeto de lei, ou fazer um projeto para ajudar os professores, gente... pouco tempo também, né? Vocês estão muito enganados, né? O Zairo já tá lá há alguns anos e não conseguiu até hoje que um projeto de lei fosse aprovado. E eu sou testemunha, né, e nós temos que lembrar que são 11 a favor do prefeito lá dentro. É uma base muito grande. É uma base muito... O Eduardo grande. Viola, Santa Luzia acompanhando. Boa tarde, Boa Eduardo tarde, Viola, Eduardo. seja bem-vindo. Isso aí, querido. O pai já comentou do Eduardo,
O Eduardo é um telespectador ativo do Linha Verdade. O pai sempre fala dele, Seja bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo, Eduardo. Então ajuda o sindicato. Ela tá vindo, Lucas, aí com uma força. Tem bastante representatividade. Do isso é sindicato, inegável, né? isso é inegável. Mas a gente não pode esquecer. Que o sindicato. A última vez que o sindicato foi na Câmara Legislativa fazer aquelas reivindicações, não foi muito ouvido. Então, o sindicato de Criciúma já perdeu muito a voz que tinha. Acho que nossos vereadores têm que ajudar o povo e não puxar o saco do prefeito. A Daniela disse que vai mas, até infelizmente, tentar, não depende né? só dela. Ela vai tentar, mas a gente tem que perceber a realidade da coisa, gente. Não adianta... assim, eu acho muito bonito. Claro, vai tentar, vai fazer primeiro. Que é bom ter um representante como ela que vai dar uma efervescência ao ambiente. É muito interessante, só que como tu colocou, nós temos 11 aliados ferrenhos do Salvaro. Nós temos ali... como é que o pessoal fala? Uma tropa de choque, 11. Isso muita aí gente. Já foi criado e estabelecido. O Eduardo ainda comenta, e não é pra puxar saco do prefeito. Realmente, o correto... Não seria puxar o saco. Não seria, mas a realidade é um pouquinho diferente, né? Ela vai tentar, eu tenho certeza que ela vai tentar fazer alguma coisa para auxílio da educação. Com Isso certeza. aí eu tenho certeza absoluta. Agora, eu tenho também certeza... Eu vou dizer agora. Eu tenho certeza que vão cortar as asas dela. Não vão deixar se criar, né? Por mais que as intenções sejam coletivas, sejam muito boas. O Lucas tá só no bigodinho, tá no... Mais ou menos, até que tô com barba. É verdade. A Até Kátia que tô com uma barbinha. tá mais hominho. A idade chega, né? O Eduardo, vocês sabem que eu saio todos os dias pelos bairros de Criciúma achando as coisas pra arrumar e acho cada coisa... Vocês não têm noção. Posto fotos de cobro do poder público. Legal, Eduardo. Legal, Eduardo. Olha, muito bacana. Você faz mais do que os vereadores deveriam ter feito. Nossa, com certeza, muito eu mais. duvido que um vereador faça isso. Eu duvido que muitos vereadores saiam nas ruas de Criciúma com esse objetivo. A Kátia Paz diz, a vida do professor nunca será facilitada. Eu acredito que é assim, a vida do professor, o Eduardo diz, não sou vereador, mas faço papel de um, é verdade, faz papel de vereador. Eu acho que todos os cidadãos deveriam fazer esse papel, Eduardo. Com certeza, né? cobrar, né? Até porque o papel do vereador é importante deixar claro, ele é um fiscalizador do executivo, ele não é um executor. Então ele não vai arrumar uma via, ele não vai pavimentar, propor, né? Mas ele propõe, isso é muito importante, é um poder muito maior do que um cidadão comum como nós, né? Juscelia das minhas. A Juscelia, ela é mesmo. Ela vai, enfrenta, cobra. Não, ela tem muito prestígio, isso é fato. Lembro quando ela foi na Câmara, quando o Salvaro deu aquele desconto de 30% ali na pandemia ano passado, 30 ou 35%. Regência, lembro, né? Da regência de classe. Né, que o salário ano passado de servidores municipais decaíram muito por conta da pandemia, justificativa utilizada, e deram a tribuna livre para ela debateu, discutiu, mostrou como é a realidade da sala de aula. Ok, acho maravilhoso, porque eu trabalho na realidade de sala de aula, segunda a sexta-feira, o Lucas também. O Lucas ainda tá trabalhando remotamente por enquanto. Por enquanto. Eu estou presencialmente, de segunda a sexta-feira. De manhã e de tarde. Então eu vejo como é a realidade. A Juscelia, tudo que ela diz da realidade de sala de aula é aquilo mesmo. Ela não está errada. Mas a forma agora política de diálogo é totalmente diferente do que sendo uma cidadã. Esse é o ponto. E eu duvido que ela tenha esse tino político para dialogar com o prefeito. Eu acho que esse tino político ainda não veio pela pouca experiência na política tradicional, né? Na verdade, ela tem bastante experiência do sindicato. Acho que o CESERP é um sindicato muito forte. Porém, é um desafio muito grande, como o Eduardo colocou ali. A Juscelia é uma das minhas. A Juscelia realmente cobra. Só por isso, talvez, Jorge, que o CESERP seja tão forte e o piso, né, o salário dos servidores municipais seja tão melhor do que os servidores do estado e também de outros municípios vizinhos. Isso tem um dedinho do sindicato, tem o papel da Juscelia ali, um papel bem forte. Só que a gente sabe que é um desafio muito grande.
haja coração, como diria o sábio Galvão Bueno. Vai ser um grande desafio. Vai ser um grande desafio. Nós sabemos aí que a educação, ela precisa... e a Juscelia, ela tá pegando numa época que a educação, ela tá muito fragilizada. Tá. Então, assim, nenhum conselho, ele tá vindo como válido hoje em dia na educação. Nada do que é... Tudo que é dito, nada é usado. Então, ela tá pegando uma caixinha de Pandora... que ela, na realidade, assim como todo cidadão, nunca sabe o que acontece pelos bastidores, né? Então ela vai entender algumas coisas, né? Que ela vai poder dizer depois como que funciona. Mas vocês entendem que o povo é culpado, né? Não cobram se o quê? Acadelam. Acadelam. E ainda se vende por asfalto. Isso. Com certeza. Gente, o que a gente tá dizendo lá, que tem esse grupo que apoia o Salvário, que são 11 dentro da Câmara Legislativa, que tem o Poder Executivo, que eles querem propor isso para educação, que não vai melhorias, não vai... Isso aí, quem colocou eles, não foi eu, Lucas, foi o município de Criciúma. E um detalhe, né? Com um percentual de votos recorde, né? Altíssimos. Então, se venderam não só por asfalto, né? Mas deixa quieto. O Eduardo diz: nosso poder público é falho em algumas situações na cidade, nosso prefeito não dialoga com a comunidade. Eu queria saber qual foi o prefeito de Criciúma. Essa questão de diálogo com a sociedade, ela é muito difícil mesmo. E nunca vai existir um diálogo 100%. Eu sou muito realista nesse sentido, Lucas. Nunca vai existir esse diálogo tão aberto como a sociedade quer. Porque existe uma rivalidade partidária muito grande, né? Em todos os a democracia em si, às vezes, ela vai um pouco em oposição a esse diálogo. Com certeza. Né? Porque, no final das contas, tem o perdedor e o vencedor. E o perdedor, ele opta pela não governabilidade do vencedor. Ou por ficar em silêncio. E às vezes o silêncio é pior também. Custa caro. Né? Ficar em silêncio custa caro. 87% dos municípios finalizaram o ano letivo de 2020. E como que foi finalizado? É uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios. Vamos ouvir. Estudo aponta que 87% dos municípios conseguiram concluir o ano letivo de 2020. A pesquisa, realizada pela Confederação Nacional de Municípios, ouviu 1.482 localidades, das quais 1.167 finalizaram o calendário escolar do ano passado até 31 de dezembro e 123 em janeiro. Segundo o levantamento, 13% das cidades ainda estão com o ano letivo de 2020 a ser concluído a partir de fevereiro deste ano. A pesquisa também mostrou que alguns municípios tentaram reabrir as escolas. Apesar disso, em 74% das cidades, o ensino remoto foi a única alternativa possível para a continuidade das atividades escolares. Reportagem Paulo Oliveira. Vamos relembrar aqui que do Eduardo, ele fala que o protocolo que ele fez dia 1º de dezembro de 2020 para arrumar os brinquedos na praça do bairro da Santa Augusta e do Pingueirinho, até agora nada. Seja bem-vindo. Muitos vereadores fazem assim, você fez um protocolo, né? Eles fazem lá indicações, requerimentos, né? Solicitando aí requerimentos que ficam parados 1-2 anos, tá? Isso. E a Kátia coloca ali, né, que nós temos muitos professores por troca de cargos, realmente, né, às vezes cargos políticos ou então cargos que envolvam direções. E realmente é assim que vai funcionar. Né? Ou seja, eu quero um cargo de uma coordenação. O que eu faço? Eu tenho que puxar saco de determinado vereador, de determinado secretário, que vai virar vereador, como nós já tivemos vários casos. E assim, né, Jorge? A vida vai seguindo, uma vida política... Lucas, 13% das cidades que ainda estão no ano letivo 2020 ainda vão terminar agora em fevereiro. É verdade. A gente está percebendo que o calendário escolar, que até dezembro, né, tem municípios que aumentaram, por exemplo, o Distrito Federal. O município, a capital federal, Federal, Brasília, alguns municípios e estados aumentaram o ano letivo, ou seja, estão terminando agora. Isso mesmo. O ano letivo. Mas essa Confederação Nacional dos Municípios, ele fez uma pesquisa em 1.482 localidades, né? E 1.167 finalizaram.
alguns ficaram aí por fora, né? A pesquisa também mostrou que alguns municípios tentaram reabrir as escolas, mas 74% dessas escolas abertas tiveram que ser fechadas depois, em seguida. Kátia Paz, cadê o povo que botou tudo abaixo pelo 20 centavos? Se o povo se unisse pela educação, como se uniu para tirar Carol Conká do BBB, o país andaria. Olha, é verdade, hein? Um dia estarei lá e a coisa vai mudar. 99%, hein? Olha, ô Kátia, sabe que essa da Carol, eu recebi muita mensagem do que eu achava. Eu não respondia. Porque eu nem assisto. Eu nem sabia quem era também. Não, eu sabia quem era a mulher. Mas eu não conhecia ela antes do Big Brother. Não, é bem famosa, né? Eu não sabia. Mas eu não sabia que ela tava no BBB. Eu fui saber depois. Quando eu soube que tava no BBB, eu já soube que tava sendo odiada. Mas o povo se uniu de uma forma tão grande pelo um bem comum. Mas foi mais de 99, né? Foi. Olha só. Pra retirá-la. E exatamente, essa comparação dela foi muito boa. Muito bom. Muito boa. Infelizmente é assim mesmo, Lucas. Enquanto uns lutam, outros ficam de boa só colhendo os frutos quando a perda, igual de votação de diretoras, É verdade, a Daniela tá repleta de razão. Eu não sei vocês, mas eu estou à vontade de mandar as minhas filhas para a escola. O Eduardo Viola. Tá bom. Eu vou concordar com o Eduardo, porque nós tivemos aí ao longo das últimas semanas esse retorno e tá tudo muito bagunçado ainda, né, Jorge? Não dá pra elogiar nenhuma instituição, nem as privadas, nem as instituições particulares estão realmente muito organizadas. Tá tudo muito confuso. Então, eu concordo com o Eduardo. Estamos num período bastante crítico. Mas é uma consciência individual, o que eu né? tenho visto no Facebook de pessoas postando assim, é isso mesmo, não tem que fechar a escola, são em geral bolsonaristas. É complicado. Né? Declaram-se bolsonaristas, né? Claramente, né? É porque surgiu um novo público, né? Tem o pessoal que é da direita, o pessoal que é bolsonarista, o pessoal que é esquerda. O Eduardo diz, em verdade, só vou perder quando for pro céu. É verdade. Esse programa, eu conheço há alguns anos esse programa. A Kátia colocou que o filho dela não vai, então está sendo atendido de maneira E outra, remota. vocês sabem que alguns professores da rede já estão sendo afastados por Covid, né? Tem bastante casos por aqui, hein? Muitos casos por aqui, a gente tá falando Criciúma, tá? Por aqui é nossa região. Nós estamos em mesmo, Cocal do né? Sul. E tem aluno com Covid já. Tem. Na escola onde eu trabalho tem um aluno com Covid. E ele tem ido alguns... Sexta-feira foi mandado o recado que ele está com Covid. E ele foi até quinta-feira normalmente. Que bênção, hein? Que alegria. É do 7º ano. Eu trabalho no 1º e 5º. Mas as salas são perto. Mas assim, o professor que estava no 100 provavelmente tomou café no meu lado, né? Então, vamos esperar aí. E eu tô aqui do teu lado. Tem uma distância, né? A câmera não mostra, tem uma distância. Tem distância de 1,5 metro. Mas... com certeza, 1,5 metro. No chão Mas... Tá no chão, eu falei no primeiro dia, quando ia abrir as escolas, vamos esperar 10 dias. Ainda não deu 10 dias letivos, porque foi quarta, quinta, sexta... Meu Deus, não deu 10 dias letivos dessa confusão toda. Já. Nossa, pra mim já tinha ainda dado não 10. Tinha dado. 10 dias letivos vai dar semana que vem. Porque agora até hoje deu 8. Rapaz, quarta, quinta, sexta, segunda, sexta. Deu 8. Espera terça-feira, quarta que vem, que aí a gente vai ter uma repercussão maior, porque são de 7 a 10 dias, né? Então já deu o 7º dia, já deu aí caso de corona. Então espera dar o 10º. Vamos ter um cenário difícil. Nenhum político vai ir ver meu filho se está precisando de algo. Não podem cuidar do filho no hospital, é triste demais. Pior é não ter leito. Se seu filho for pra escola e pegar corona e precisar ir pro hospital, não tem leito. Essa é a realidade, tá? Não tem leito. Vai ter que ir pra outro estado, outra região de Santa Catarina que desocupar que o tema da redação do Enem foi falta de empatia no Brasil? Isso, mas é do novo Enem, né? Da outra edição, né? Daquela edição, da reaplicação do exame. Isso, é uma edição extra, né?
E aí, Jorge? O que nós temos? Deixa eu só ler o que o Eduardo falou. Aqui no Colégio João Fraceto, perto de casa, tivemos casos de Covid nos professores. Sim, nessa escola mesmo que eu estava mencionando. Vai piorar, infelizmente. Tivemos, parece que no Humberto de Campos também. Não consigo dar total razão, mas os professores comentaram. Imagino eu que não deva ser só um murmurinho, mas nós tivemos aí turmas que tiveram aulas canceladas. Bom, falta de empatia no Brasil atual é tema da redação do Enem. Vamos ouvir. A falta de empatia nas relações sociais no Brasil foi o tema da redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, reaplicado nesta terça-feira. A nota pode chegar a 1.000 pontos. A prova desta terça seria destinada somente a estudantes privados de liberdade ou que cumprem medida socioeducativa, mas puderam pedir reaplicação candidatos que faltaram à prova em janeiro por motivo de doença, estudantes do Amazonas e de Rondônia impedidos de fazer o teste por complicações da pandemia em seus estados, além de candidatos de Macapá que enfrentaram problemas logísticos. Ao todo, foram 276 mil candidatos inscritos em 1.481 municípios. Além da redação, também teve prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Nesta quarta-feira, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. O resultado será divulgado no dia 29 de março. O Enem é usado para ingresso nas principais universidades federais do país e também para inscrição no programa de bolsas, o ProUni. Da Rádio Nacional. Bom, então nós sabemos aí, Lucas, que o tema da redação, não sei se foi por coincidência ou de propósito, que era a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Isso, com certeza, porque na verdade o principal alvo é o pessoal que é privado de liberdade, né? Muitos deles não tiveram empatia ao cometer determinadas atividades ilícitas, né? Mas tudo bem, não é esse o objetivo. Gisele Donato, boa tarde, Lucas e Jorge. É muito triste ver que o que está acontecendo em Santa Catarina e em todo o Brasil. Se continuar como está, sabemos que vai ficar muito complicado, vai. Eu tive conversando com a Gisele tempos atrás, e a Gisele até relatou que Portugal, que é um país que é tido como um bom exemplo, nossa, perto do Brasil é um ótimo exemplo, excelente, né? Não tem nem como comparar. E mesmo com um bom exemplo, o pessoal soltou um pouquinho mais a corda, o pessoal se prevaleceu um pouquinho, já começaram a aparecer mais casos. Novamente tiveram mais restrições. E aqui no Brasil, com restrição ou sem restrição, as coisas parecem no hospital, não dar certo. A Kátia Paz comenta, no Hospital Conceição de Porto Alegre não tem mais paredes por leitos. Isso. Não há mais tubulações para oxigênio. Isso. Nossa. E é um dos principais hospitais de Santa Catarina, né? Um hospital, aliás, do Rio Grande do Sul. Para encerrar esse caso, aliás, do Rio Grande do Sul, Jorge, é importante falar que bandeira preta, não é bandeira vermelha nem nada. Ela falou ali, me veio Conceição de Florianópolis, mas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, bandeira preta. Depois a gente vai atribuir isso. O Eduardo Viola comenta para encerrar o caso dos vereadores. Qual a opinião de vocês sobre os nomes que estão ali? Péssimo. Nossa, nós temos uma composição de fracassados ali, posso dizer. Kátia Paz, meu filho estuda no Fraceto. Não manda ele, então. Não manda. Meus filhos não vão. Dá-lhe Tigre Próspera. Boa, Próspera foi derrotar. Comentarista esportivo agora, baixou. Na entrada da escola é aferida a temperatura? Todas as escolas estaduais têm... Tô falando das estaduais, o Jorge vai falar pelas municipais de Criciúma. Estaduais veio os totens de álcool em gel. Estruturalmente, as escolas do estado receberam sim os equipamentos do Plancom. O que tá faltando são os monitores, que eu imagino que também não tem em lugar nenhum, né, Jorge? Esses monitores de corredores e tal. Porque seria necessário uns 3 ou 4 por escola, não importando o tamanho, né, a quantidade de alunos. A rede municipal, eles estão... aferindo temperatura, álcool em gel líquido. A questão do protocolo sanitário que está transcrito no Plancom, ele está sendo seguido rigidamente, isso aí eu percebo. Mas lembrando que isso tudo não é vacina.
Isso não é recurso humano também, né? Não. Um abraço pro Elcivan Gueias, de Irecê, da Bahia. Olha só que legal. Abraço, seja bem-vindo ao nosso programa. A Gisele, em março, completamos um ano de isolamento. Em agosto foi liberado por conta do verão e do turismo e foi onde voltamos a ter um caos. É o que aconteceu aqui no verão, agora na época... Na realidade, esses casos que estão aparecendo agora é só contabilizar. É do carnaval. Isso mesmo, do carnaval desse ano. Desse ano, a gente tem que pontuar, né, Jorge? Do carnaval desse ano, 2021, dessas férias, mini férias, né? Jorge, importante lembrar também, como o Gisele falou, completando um ano, Santa Catarina tem batido o recorde de óbitos justamente nesse ano. Ou seja, um ano após, né, o início desse caos todo. Então, pois é, Lucas, tá complicado. É uma pena mesmo. Deixa eu ver aqui. O Eduardo falou das creches. Eu não trabalho em creche, porque creche não é da prefeitura. A creche é a FASC. A creche é a FASC, até 4 anos de idade, né? A creche é a FASC, que é ligado, né, com a prefeitura. Mas eu não atuo. A FASC eu não sei dizer, mas eu estava passando em frente à FASC do Lapagesse esta semana. E eu percebi até as monitoras com aquela vestimenta, Lucas, de segurança. Porque as crianças encostam, abraçam, porque são... Normal, né? Crianças muitas que ainda tem que carregar no colo. Então, mas eu não sei tirar certeza, Eduardo. Mas... A Kátia disse que vou começar estágio na FASC e está apavorada. Provavelmente nas próximas semanas... É bom ficar porque tem que assinar um termo para quem vai trabalhar em AFASC ou prefeitura, que tem que trabalhar presencialmente, tá? Isso é verdade. E para o governo do estado funciona da mesma forma para quem tem caráter temporário, né? Eu não assinei nada. E, Jorge, provavelmente nas próximas semanas a Kátia vai trazer mais informações de como tá funcionando, né? Tá perigoso, gente, tá perigoso. Creche eu não sei dizer, escola municipal, assim. A questão do Plancon, que é aquele plano de contingência dos municípios, eles estão seguindo. A escola onde eu trabalho, eu posso dizer porque eu estou trabalhando, e eu falaria se não tivesse, porque... O Lucas sabe, vocês que me assistem conhecem, eu não ficaria quieto, né? Eu não fico... Eu não deixo Jorge, mas eu tenho percebido, pelos relatos de colegas de variadas escolas, que estruturalmente as escolas estão se organizando, sabe? Estão fazendo o que podem dentro do recurso que recebe. Do Plancon. Todo mundo... O que tá faltando, tanto para o município, para o estado, enfim, para todas as redes, até as privadas, é o recurso humano. A Kátia dizendo que no bairro dela não estão paramentados. Isso aí é caso de denúncia. Se você tá no seu bairro, a escola, a FASC, a escola municipal do estado, faltando aparelhos que estão lá no Plancon, ou seja, não tem termômetro, não tem para ferir a temperatura. O digital, não tem álcool, não tem máscara, não tem isso aqui. Pode denunciar, vá na ouvidoria. Votem em mim para vereador em 2028. 2028, vereador. Olha só, ele tá querendo... É 2028? Não, tem 2024 e 2028. Ele tá pretendendo... mais pra frente. Tá se preparando mais pra frente? Tá bom. E a Gisele publicou algo importante ali, Jorge. Quando aferir a temperatura, nem todas as pessoas com vírus têm a temperatura acima do normal. São estas situações que a população não está entendendo. Cada caso é um caso, mas por favor, cuidem-se todos, ouviram? Isso é de quem tá trabalhando Eu voto com a área da saúde. A gente já tá criando aqui um gabinete político. Com certeza o Eduardo teria desempenho, eu nem conheço pessoalmente o Eduardo, muito melhor que a maior parte dos nossos vereadores, sem nunca Comece a fiscalizar lá, né? As escolas, Eduardo, que você vai encontrar bastante brechas para poder ir na ouvidoria. Não tô dizendo da minha, tá? Não precisa da minha, que da minha fiscalização. Vai e olha os intérpretes lá. Não, da minha não. A minha Jorge, tá tudo certo. Posso falar sobre um modelo educacional que tem dado muito certo? Não sei, tá na pauta? Tá. Então pode. Vamos falar sobre o modelo educacional de Xangai, cara, o modelo educacional da China. Então, gostaria de falar a todos os nossos ouvintes que agora a gente vai por o Educação pelo Mundo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o modelo educacional da China, em especial o modelo de Xangai. Podemos então? Pode. Vamos ouvir. São pelo Mundo.
Hoje vamos conhecer o bom exemplo de Xangai, na China, um belo modelo educacional. Em primeiro lugar, temos a China, país que não cansa de liderar os principais indicadores relacionados à educação, como é o caso do PISA. Em 2018, as regiões B, S, J, Z, incluindo Xangai, ficou em primeiro lugar entre 77 países participantes. Assim, alguns pontos saltam aos olhos quando olhamos a experiência chinesa. Primeiro ponto: respeito absoluto à autoridade do professor em sala de aula. Segundo ponto: plano de carreira transparente que incentiva a busca por conhecimento por parte do educador. Terceiro ponto: 2/3 do tempo do professor é gasto com capacitações e estudos, sendo o restante 1/3 em sala de aula. Quarto ponto: professores especialistas naquilo que lecionam, inclusive muitos deles com mestrado na área. 5. Métodos de ensino que aliam a repetição com a memorização, principalmente em matemática. Sexto ponto: competitividade entre os próprios alunos, é claro, de maneira saudável. Em suma, os dois últimos pontos têm sido questionados por educadores especialistas, e o governo chinês tem buscado modernizar os métodos, mas sem abrir mão dos resultados atingidos em exames internacionais. Este foi o Educação pelo Mundo, explorando um pouquinho mais sobre o modelo educacional chinês, em suma, o modelo de Xangai. Então tá o modelo de Xangai. Vamos falar do modelo de Santa Catarina. As escolas igualzinho de Xangai serão as últimas a fechar. Quem disse isso foi o nosso secretário de Educação, Conde Drácula. Ah não, vampiro. O vampiro. O colapso do sistema da saúde de Santa Catarina provocado pela pandemia da Covid-19 apresenta aí reflexos na educação. A preocupação de pais e profissionais da educação é diária. Há denúncias de escolas sem profissionais de limpeza, de pessoas positivadas frequentando a unidade, de professores que não recebem os kits de trabalho e de desrespeito ao PLANCOM, Plano de Contingência da Educação, além de falta de estrutura. Das 1.063 escolas da rede estadual, 21 unidades ou turmas estão com atividades suspensas desde sexta-feira. Dia 26, né? Ontem, Ontem. Ontem né? mesmo. Ontem. Para o secretário, as escolas não podem ser penalizadas porque seguem todas as orientações estabelecidas no PLANCOM, que é aquele plano de contingência. Ele lembrou que a família que não se sentir segura para enviar o filho para a unidade deve preencher o termo de responsabilidade, optando pelo estudo remoto. Ele diz: nosso principal foco hoje é a segurança sanitária. Não temos o contrato com uma terceirizada para Florianópolis e Palhoça, mas estamos contratando empresas de higienização e sanitização para todo o estado. Já era para ter contratado. Porque já era para ter no dia que iniciou as aulas. O nosso secretário, com todo respeito, né? Ele é um fanfarrão, né, Jorge? Que feio falar isso de um secretário. Mas ele é um fanfarrão, né? Isso aí não se fala. Ai, Lucas. por favor, né? E o que ele... Que palavra chula. Não, é adequada para esse momento. Então vou me renovar na fala. É estapafúrdia a fala do Luiz Carlos Vieira. Conhece? Imagina, claro Luiz que eu Carlos conheço. Vieira, ele é o presidente. Ele é o manda-chuva do sindicato. Coordenador geral, né? Ele é coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina. De novo, né? Ele informou que abriu um canal de denúncia para que os profissionais e pais de alunos possam informar qualquer irregularidade. Vamos falar algumas denúncias que saíram, Lucas. Saiu lá em São Joaquim. Uhum. Só que toda denúncia já veio em contraponto da sede, da Secretaria de Educação. Então, certo. Por exemplo, lá em São Joaquim, na Escola Manuel Cruz, uma servidora com Covid foi afastada, mas entrou em todas as salas dando orientações, a escola segue funcionando. Uhum. O contraponto, ou seja, segundo a Secretaria de Educação,
A denúncia ela não procede porque essa assessora de direção e a assistente pedagógica não estavam positivadas quando estavam trabalhando. Quando começaram a sentir os primeiros sintomas, a escola as afastou do trabalho presencial. Esse é o contraponto. Então nós temos aqui uma lista de vários. Tem em Gravatal, tem em Lages, tem em Florianópolis, em Palhoça, Porto União, em São José. Aldo Câmara, tem outro Aldo Câmara em Bom Jardim, Santa Rosa de Lima. Olha só, nós temos várias escolas estaduais com nomes homônimos. Que coisa, hein? Falta de criatividade. E esses contrapontos são redigidos pela própria sede, né? Sim. E alguns contrapontos são absurdos, né, Jorge? Esse, por exemplo, se a ATP passou em todas as salas, elas foram afastadas. O corona não é como uma garagem se fechando. Ó, a garagem tá se fechando, o corona tá saindo. Para, né? Olha, tá complicado. Bem complicado. Nossa audiência, o Eduardo disse: estaduais e particulares devem usar aquelas roupas brancas? Na verdade não, né, Jorge? Não tem nenhuma restrição e não tem nenhum equipamento diferente do uso da máscara ou algo do tipo. Tem aquele tipo de máscara especial que eu não sei o nome, que é acrílica. Tipo, acrílica. O Face Shield. Isso. Face Shield, alguma Shield, coisa. Shield, sei lá enfim. Os intérpretes usam aquela. Tu também usa? Agora não. Mas quando eu tava de intérprete eu usava. Agora tu é professor bilíngue, é outra função, né? Bom, a Kátia diz: professor Lucas, sugiro um estudo sobre a Nova Zelândia. Legal, hein? Bom, anotado. Legal. Semana que vem. Isso. Tu já fez? Não, sobre a Nova Zelândia eu acho que não. Acho que só sobre a Austrália. Coisa, não? Não? Dá uma olhada. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada depois aqui. Onde a tradição fala muito alto, cultura de guerra e seus ancestrais. É verdade. Eu sou atendente no 24 Horas da Boa Vista, mas eu acho engraçado que na parte da manhã e à tarde entra quem quiser. À noite não deixamos qualquer um. Então, tá complicado, é verdade isso. Né? É verdade, o Eduardo, porque eu fui acompanhar meu pai e tive que ficar do lado de fora. Isso à noite. Mas durante o dia me parece que o pessoal... Ou seja, às 6, tudo normal. À noite, não podia ficar. Complicado. Bem diferente. A situação é muita coisa para pensar, né? E é o que eu digo, a educação, diferente das outras pastas, é aquela que envolve segurança, saúde... ela pega um pouquinho de todas as pastas, né, Lucas? Ela não sozinha, ela não consegue ser independente. Não. Ela depende das outras pastas. Então, quando tem problema lá na Secretaria da Saúde, respinga na Secretaria de Educação, né? Então, é problema. E agora com o secretário de Educação de Santa Catarina, o Vampiro... Eu tô estranhando que ainda a Coordenação Regional de Educação, os coordenadores estão mantidos ainda, né? Estão mantidos. Eu tô estranhando muito isso, Lucas. Eu acho que não vale a pena, realmente, era sobre a Austrália, Jorge, sobre a Nova Zelândia Austrália. Ainda não. Isso. Mas eu acho que ele optou por não mexer porque é um vespeiro. Talvez não seja um bom caminho efetivar trocas tão grandes nesse momento. Mas depois, normalizando, ou se acontecesse algum caso repentino de uma vacinação, de uma descoberta mirabolante, com certeza ele mexeria logo em seguida por politicagem. Escolas de nossa região, Lucas, o que temos para hoje? Nós temos a Escola Governador Heriberto Wilson. E lembra do que eu falei de homônimo, Jorge, agora há pouco? Temos mais de uma escola Heriberto Wilson em Santa Catarina. Trata-se de uma escola de Ibiã. Sabe onde é Ibiã? Jorge, não conhece o seu estado de Santa Catarina, hein? Não conheço geografia. Então, temos uma Ibiã, e aqui em Santa Catarina, óbvio, né? E também aqui, Governador Heriberto Wilson em Santa Catarina. A Kátia Paz está perguntando sobre a PAI. Eu vou falar a próxima notícia sobre a PAI, porque eu tenho uma notícia da Fundação Catarinense de Educação Especial que envolve a PAI. Então, Kátia, fica ligadinho que eu já vou falar da PAI, tá? Beleza, vamos ao Governador Heriberto Wilson. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer a história da Escola de Educação Básica Governador Heriberto Wilson, localizado no bairro Próspera, em Criciúma. A Escola Heriberto Wilson foi inaugurada em janeiro de 1961.
recebendo esse nome em homenagem ao governador da época. Sua primeira diretora foi a professora Zulcema Póvoas Carneiro. Atualmente a escola funciona com o ensino médio, sendo que a partir do ano de 2010 a escola foi incluída no programa Ensino Médio Inovador, implantado pelo Ministério da Educação, e a partir do ano de 2020 incluindo também no programa do Novo Ensino Médio através de parceria com o governo estadual. A escola tem como maior objetivo proporcionar um ensino de qualidade, proporcionando a construção do conhecimento não apenas aos moldes sistematizados, mas dentro de uma ação social democrática que visa a participação, o diálogo, a autonomia e coletividade. É papel da escola proporcionar aos jovens o exercício da cidadania por meio da apropriação dos conhecimentos científicos como forma de produção de novos conhecimentos. Sua ação educativa está fundamentada na socialização dos conhecimentos, a fim de garantir aos alunos a igualdade de acesso, permanência e uma postura crítica perante a sociedade. Seu projeto político-pedagógico, o famoso PPP, faz a opção pela concepção socio-interacionista, a qual visa conscientizar o educando por meio do professor mediador, da existência de um sistema capitalista, estimulando o aluno a refletir e pensar de modo crítico sobre a sua realidade. Atualmente, a escola conta com muitas salas de aula e em constante reforma também, já que foi a primeira escola de Criciúma a receber um novo ensino médio e também foi pioneira no ensino médio inovador. Trata-se de uma escola vanguardista e que está incrustada no centro do bairro Próspera, um dos maiores do município de Criciúma. Esse foi o Escolas de Nossa Região. Escolas de Nossa Região, muito bom, Lucas, muito bem preparado. A Kátia fala da PAI, mas o Eduardo diz que o vampiro não entende nada de educação, poderia ter deixado o Natalino Johnny. Nossa, com certeza, meu pai amado. Sabia que tu ia dizer isso? 83... Não, por quê? Tu tem uma opinião diferente. Tu acha que o vampiro entende mais de educação e de gestão? Não sei se poderia ter deixado o Natalino. Ah, tá. Mas, olha... Me mandem o contato de vocês para trocarem ideias e também sugestões da pauta. É possível, meus bruxos? Com certeza. Lucas, anota o número. Está anotado aqui, Eduardo. Bom, vamos que vamos. A Kátia falou sobre a PAI, como estavam funcionando. Nós temos essa notícia. A Fundação Catarinense de Educação Especial, ela comunicou suspensão das atividades presenciais, tá? Informou na manhã de ontem, ou seja, sexta-feira, dia 26 de fevereiro, que essas aulas presenciais estão suspensas. A medida adotada é em virtude ao aumento de casos de Covid-19 em Santa Catarina. As aulas estão suspensas de 1º a 12 de março. Segundo o presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Rubens Feijó, as atividades serão realizadas de forma remota. Em todas as regiões do estado de Santa Catarina, a Fundação mantém parcerias com instituições especializadas em educação especial para atendimento pedagógico, beneficiando mais de 20 mil educandos com deficiência. Os programas de parceria incluem aí repasses financeiros para contratação direta de professores, para manutenção das atividades das APAES e cedências de professores. Então, a fundação está de forma remota. Isso significa que as APAES, as outras instituições de educação especial, se não entraram ainda, a probabilidade de entrarem de forma remota é muito grande, né? Com certeza. As APAES, né? Porque a gente está lidando aí com outro nicho educacional. Nicho. É bom, eu gosto de esclarecer, que às vezes sai diferente, sai, né? Como lixo, né? Não, nicho. Outro esquema, tá? Da educação. Outra parada. Outra parada, né? E controlar alunos da educação especial, Lucas, para que eles tenham obediência ao controle sanitário é muito difícil. Com certeza. É muito difícil. Então, a aula remota, como que vai fazer? Não sei, né? O presidente aí da fundação que pense, que elabore a função dele, né? É essa. Ele recebe para que a fundação funcione
Então, ele que pense agora como irá fazer. Mas a Fundação Catarinense é que contrata aí os professores. Eu não sei se é ainda, mas tinha uma época que a gente era contratado pela Fundação. Isso é verdade, não era né, pelo Jorge? Estado. Mudava, né? Quer dizer, era pelo Estado, mas não era pela Secretaria de Estado da Educação. Não era pela sede, Fundação, né? não pela é? FCE. Agora é pela sede. Agora é pela a Fundação agora, ela só ficou cuidando das APAES, né? Uhum. É melhor também, um trabalho mais focado. Enfim, no final das contas, gerencia qualquer tipo de formação, se for o caso, né? Verdade. Verdade. Bom, vamos lá, tenho mais notícias, Lucas. Tá sabendo do presidente do INEP, né? Qual é a novidade do presidente do INEP? Como se eu não soubesse o que eu imagino que aconteceu depois do Enem, né? O presidente do INEP era o senhor Alexandre Ribeiro Pereira Lopes. Ele foi exonerado ontem. Olha só que felicidade. O Walter Souza, que é o ministro da Casa Civil, ele assinou ontem essa decisão e já está no Diário Oficial da União. Os servidores do INEP disseram que ficaram surpreendidos com a exoneração dele. Lucas, surpreendido. Vamos lembrar das trocas de cargo de 2019 em diante. Vamos lá. Eu separei cronologicamente. Muito bem feito. Ótimo trabalho. Maria Inês Fini desempenhava a função do governo Temer e foi exonerada em dia 14 de janeiro. A Fini, dona daquela marca de balas Fini, né? Então, tá bem empregado hoje em dia, bem tranquilo. Marcos Vinícius Rodrigues foi anunciado dia 22 de janeiro e exonerado dia 26 de março. Olha só, durou pouco tempo. Elmer Vicenzi foi anunciado dia 15 de abril e pediu demissão após 24 dias, porque deve ser pesado. Deve ser um cargo... Ele pediu demissão. Então não foi exonerado, né? Tá. E o Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, que ficou do cargo desde o dia 17 de maio. Então, eu tenho aqui os atrasos e disputa da justiça com o Enem de 2020. São muitos, né? Em março de 2020... Fez uma narrativa o ano todo passado, né? Março de 2020, o Enem divulgou as regras do Enem. O Enem divulgou... Digital, né? O INEP divulgou as regras do Enem. Isso. Como funcionaria a edição. Que teria agora a modalidade digital, a modalidade isso e aquilo. Em março. Abril, a Defensoria Pública da União pede que as datas ali elas sejam alteradas. Lembra que era outubro, novembro, alteraram para janeiro, fevereiro? Isso aconteceu em abril. Em maio, as inscrições foram abertas, né? Aí mudou lá as datas. O INEP não quis alterar as datas. Em junho, o INEP lançou uma enquete para a nova data. E aí, em julho, foi transferido para janeiro de 2021. No mesmo mês de julho, isso que eu tô falando 2020... No mesmo mês de julho, o Ministério da Educação anuncia que as máscaras eram obrigatórias. Opa! Em julho. Julho. As inscrições foram abertas em março. Tá? Maio, desculpa. Em janeiro de 2021, foi pedida, a Defensoria pediu para adiar as provas. Dia 8 de janeiro. Dia 12, Lucas... E 13, os secretários estaduais de saúde e educação manifestaram preocupação para fazer o Enem nos estados. Ali o bicho já tava pegando. Dia 17 e 24 de janeiro foi feita a prova, que 50% não foram fazer a prova. Dia 25 de janeiro, que foi na segunda-feira, um dia depois da prova, foi aberto o prazo para os que se sentiram prejudicados fazerem a reaplicação. Enfim... Nessa briga toda, dia 29 de março, que vai ser divulgadas as notas de todos os candidatos. Mas, a gente vê que desde março de 2020, esse problema vem se arrastando sem resolutiva. E agora, mês que vem, segunda-feira, vai fazer aniversário. Um ano que veio esse arrasto, todo. Que não foi... E aí, o que aconteceu na finaleira? Presidente do INEP exonerado. Aí quem assume? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que o secretário de Regulamentação e Supervisão de Educação Superior, o INEP,
é o Danilo Dupas. Ou seja, Jorge, esse cargo tá passando de mão em mão e no final das contas tá uma verdadeira confusão danada, né? Aparecida Goulart Padilha, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, agora nós temos aí o Danilo Dupas. Semana que vem eu vou trazer aí pra vocês conhecerem quem é esse Danilo Dupas. Se ele ainda estiver no cargo, né? Teve programa aqui que uma semana a gente anunciou um ministro de educação, na outra semana 3 programas nós anunciamos, cada semana um diferente, lembra? E isso, Decotelli, o nosso primeiro, que eu sempre esqueço o nome dele, rapaz, Carlos Vélez, e depois o Ventral. Nossa, até a gente a gente trabalha com um programa educacional e se atrapalha na quantidade de ex-ministros. A Kátia comenta, olha só. Eu creio que todos, em qualquer área de profissão, têm uma ideologia. Mas quando vai trabalhar em algo muito importante e vê que não existe a seriedade que sempre acreditou haver, deve ser um soco no estômago. Nossa. É o que acontece, né, com muitos vereadores com grande competência, com grande vontade de trabalhar, chegando na Câmara de Vereadores. Acontece uma frustração enorme por não conseguir resolver problemas básicos. É verdade, Jorge. Simples. Como, por exemplo, botar um poste, ou arrumar uma ponte, ou colocar uma placa de sinalização. Problemas simples que um vereador às vezes não consegue fazer. Com certeza. Não tem como mudar alguns dilemas são realmente... Vamos falar um pouco da PEC? Vamos. A PEC emergencial, o relator desiste de incluir um parecer... um parecer que põe fim no piso para gasto de saúde e educação. O relator da proposta, ele é do MDB, Lucas, é o Márcio Bittar. Ontem ele colocou uma nova versão do seu parecer, que ele é o relator da PEC, da proposta da PEC, e irá retirar do texto o ponto que acaba com os pisos para gastos em saúde e educação em estados e municípios. Ele havia protocolado na terça-feira, dia 23, que acabava com esses pisos. Ou seja, não ia ter mais aquele piso de gastos que os municípios e estados eram obrigados a gastar. Isso. Um teto, né? A gente não está falando aqui apenas de salário de professor. Nós estamos falando aqui de gastos com a saúde no geral e com a educação em geral. Não é só folha de pagamento, tá? Não é só isso não. Depois a gente vai falar quanto que cada município e estado é obrigado. E esse parecer iria acabar com isso, né? Era de acordo com como o sistema federal iria impor. E os governantes iriam ficar desobrigados a cumprir isso, né? Então, aquele 14%, aquele 15%, aquele 25% na educação que o município ele é obrigado a gastar, não seria mais obrigado a gastar 25%, ele poderia gastar 1%, 2%, 3%, 4%, né, da renda. Ou gastar mais também, né? Isso, e ultrapassar o teto e gerar mais confusões e sanções, tá, Jorge? Só que aí na sexta-feira, ontem, o parlamentar no Senado disse que seria apresentado aí na segunda-feira, dia 1º, essa nova versão que estava sendo redigida. O novo texto não deve tratar da desvinculação das despesas da saúde e educação. Então, o objetivo dele é manter os pisos que estão hoje, né? E a Constituição, gente, vamos lá. O que a Constituição hoje diz? Ela diz que o governo federal tem que destinar 12% da receita para saúde e 25% para educação. Uhum. Os municípios, eles têm que gastar 15% e 25%. Desculpa, é o estado e município, não é o sistema federal. Então o estado ele tem que gastar 12% para saúde e 25% para educação. O município é 15% para saúde e 25% para educação. Isso mesmo, isso né? mesmo. Então eles não vão ser corrigidos. A porcentagem continua a mesma. Idêntico. O que eles estavam querendo fazer era retirar, né, a lei que cobre essa obrigatoriedade dessas porcentagens, iria retirar. Sendo assim, né, não seriam obrigados a gastar, né, dentro desses valores. Agora que eles alteraram novamente o texto, mantém o 15% e o 25% para o município e o 12% e 25% para o estado.
O parecer foi entregue na terça-feira. Foi dito que ele era irreal, né? E era inflexível. Isso. Né? E essa PEC emergencial, ela tá dando o que falar. A PEC emergencial, nós temos um vídeo. Um vídeo que é falando do relator. Isso. Vamos ouvir, Lucas, porque vai ter propaganda. Porque a gente vai perceber o que isso iria prejudicar nas pastas estaduais e municipais, nas secretarias, tá? A gente pensa que não, mas isso iria prejudicar muito, Lucas. Com certeza. Pelo que eu estava lendo, eles ficariam proibidos, por exemplo, de dar reajuste aos servidores. Isso, com certeza a gente vai ter um... E eles não poderiam criar cargos de aumento de despesas. Despesas obrigatórias seriam desobrigados também. Olha, e uma das coisas que eu vi... quer ver que eu li aqui? E limitaria os gastos com aposentadoria e pensões. Então, seria um gasto e tanto, Lucas. Um gasto e tanto. Um gasto enorme, né? Vamos ouvir então sobre a PEC. O que temos de notícia sobre ela? Ficou para a semana que vem a votação no Senado da proposta de emenda constitucional emergencial. O governo federal enviou a PEC emergencial ao Congresso em novembro de 2019. A ideia original era apresentar medidas para equilibrar as contas públicas. Este mês, o relator da proposta, senador Márcio Bittar, do MDB, incluiu na PEC a cláusula de estado de calamidade pública. Ela vai permitir ao governo desrespeitar, neste ano, regras fiscais para pagar despesas da Covid, como uma nova rodada do auxílio emergencial, que deputados e senadores defendem. Mas o texto trouxe outras mudanças que provocaram polêmicas e reações. Por exemplo, a proposta acaba com a obrigação de União, estados e municípios de aplicarem um valor mínimo em saúde e educação. A Constituição diz que estados devem destinar 12% da receita à saúde e 25% à educação, e municípios 15% e 25%. O piso de gastos do governo federal nas duas áreas não pode cair e ainda deve ser corrigido pela inflação do ano anterior. Os Conselhos Nacionais de Educação e Saúde são contra a proposta. O fim de investimentos mínimos nas duas áreas foi condenado também pelo Fórum Nacional de Governadores. Há ainda ao menos outras duas mudanças no texto que iriam contra a essência da PEC emergencial, de reduzir despesas para o ajuste das contas públicas. Uma acaba com a garantia de recursos para o fundo que banca a maior parte das operações de fiscalização da Receita Federal. Em nota, o Sindifisco disse que a retirada dessa previsão atingirá diretamente o funcionamento e a autonomia da Receita e de todos os outros órgãos da administração tributária dos demais entes federados. Especialistas em orçamento afirmam que a PEC emergencial também abre brechas para tornar menos rígido o teto de gastos, criado em 2016 para pôr limites às despesas do governo federal. As reações a esses pontos da proposta, inclusive de líderes de vários partidos, adiaram a votação para a semana que vem. Se até lá não houver um acordo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que a decisão será no voto. A melhor forma de se dirimir essa questão da desvinculação e outras questões da proposta de emenda à Constituição é submetê-la ao plenário do Senado para que democrática e majoritariamente decida se deve ser mantido, se deve ser retirado. Lucas, vamos... Eu acho que já deu, né, de falar de PEC. Vamos ver o que essa emergencial, né? Vai dar ainda o que falar. Segunda e terça-feira teremos mais notícias aí. Com certeza, vários desdobramentos. Nosso ministro da Educação, ele está sendo processado, Lucas. Milton? Milton. Grande Milton. A Polícia Federal tomou um depoimento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre suposto crime de homofobia em declarações dadas por ele durante uma entrevista. Especialista. Em setembro do ano passado, durante a entrevista ao jornal o Estadão, né, o Estado de São Paulo, Ribeiro afirmou que o adolescente era muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo
Olha só. Vem algumas vezes de famílias desajustadas. Me lembro dessa fala. Tu lembra que a gente debateu isso? A gente debateu bastante. O ministro se bastante. desculpou depois e tem negado discriminação em suas falas. Ele foi ouvido pela Polícia Federal na quinta-feira, dia 25. Após a publicação da entrevista, a Procuradoria Regional da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura do inquérito para apurar que Ribeiro cometeu o crime de homofobia. No documento assinado pelo vice-procurador-geral Humberto Martins, o ministro proferiu manifestações depreciativas a pessoas com orientações sexuais homoafetiva. O crime de homofobia é reconhecido pelo STF desde 2019. Na entrevista, Lucas, o ministro da Educação ele foi questionado sobre a educação sexual na sala de aula. Disse que era um tema importante para evitar gravidez precoce, mas que não era necessário discutir questões de gênero e homossexualidade. Abre aspas. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, ele usou realmente a expressão, não, eu não estou usando aqui. Ele usou essa expressão com o... Bom, enfim, deixa assim. Tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e princípios, fecha aspas. Bicho, cara... O cara não foi polêmico, ele foi sujo, né? Que é isso, cara? Ele usou o prefixo ismo, né? Ismo é doença, né? Doença, né? E não é um achismo da nossa parte. Ele usou o Covid por aí, ele falando sobre, porque ele deu entrevista em setembro. Covid solta, educação jogada, e ele falando sobre orientação de gênero. Bicho. Agora eu posso usar que ele é um fanfarrão? Agora pode? Não, só pra saber, porque isso aí ultrapassou os limites. Mas olha, acho que adolescente, né? Opta. É uma escolha normal, como escolher uma marca tipo do elefante ou a outra marca. A roupa que eu vou vestir. Tomate, né? São famílias desajustadas, ele tá ganhando muita família brasileira. Algumas de fato, a atenção do pai, a atenção da mãe, que eu acredito que ele não teve. Nele falta a atenção dos pais, acredito. Eu vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar. Eu acho que ele é do tempo que os pais iam levar os filhos pra perder a virgindade naqueles bordéis antigos. Não sei se tu lembra dessas histórias. Logicamente que eu não passei por isso. Mas contava a história de iniciação sexual do menino. Leva lá num bordel, aí tem uma noite com uma mulher. Já ouvi falar disso, né, Jorge? Mas não parece que ele é desse tempo? Lucas do céu. Parece que ele é desse tempo. A fala dele me remonta a isso. Te remonta a outra coisa diferente? Olha. Complicado. Edição número 31. Se um menino de 12, 13 anos ele é hétero, ele nunca teve com uma mulher. Ó, a Gisele comenta aqui, né? Comentário horrível. Quem foi essa pessoa? Foi o ministro da Educação. O ministro da Educação Milton da Ribeiro. Confederação. Não, da República da Federativa. República Federativa. Nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, Gisele. Milton da Massa soltando. Ele deu essa entrevista em setembro e o Supremo Tribunal Federal alegou sendo homofobia, que é um crime. Sabe o que é o mais legal? É receber dos tiozão do Zap. Eu participo de um grupo de futebol cheio de pessoas mais velhos, assim, são os tiozão do Zap. Eles não podem ver qualquer coisa vergonhosa que eles têm que compartilhar. Vídeo do Alexandre, né, o nosso ministro do STF. Já vai aparecer algum vídeo defendendo o Milton, dizendo que foi tudo montagem. Pessoal, tiozão do Zap. A memória não dá nem vontade de rebater. Aí, às vezes, tu vai lá, cola um comentário dizendo, isso aqui é um boato, isso aqui é... Mas não adianta. Enfim, né, os velhos querem compartilhar. E o que me preocupa é exatamente a expressão que eu vou usar. As pessoas mais velhas, os velhos, que estão sendo inseridos com a tecnologia agora, Jorge, são as pessoas que mais me preocupam. E eles acreditam em tudo, né? Então, daqui a pouco o Milton espalha um vídeo dizendo que ele está sendo perseguido e tudo bem. Mas, Jorge, posso falar de um educador positivo antes de falar de ontem? O que tu ia falar de ontem? Agora não quero mais. Então não fala. Vamos conhecer Padre José de Anchieta, talvez o primeiro
professor a pisar no Brasil. No Brasil. Agora fui longe, hein? Tô indo cada vez mais longe. Isso. Catequizador, além de professor. Vamos conhecer a história, então, de Padre José Anchieta. Tem uma fundação bem famosa no estado de São Paulo, Fundação José Anchieta, então, né? Pode tocar. Hoje vamos conhecer a história de Padre Anchieta, uma vida direcionada para o ensino e o sacerdócio. É assim que podemos resumir a trajetória do Padre José de Anchieta. Nascido em 19 de março de 1534 na cidade de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo em sua origem a ascendência nobre pela parte do pai e judaica pelo lado materno. Anchieta foi levado para Portugal para que tivesse formação intelectual e não sofresse as mais intensas perseguições do Tribunal do Santo Ofício. A sua ida para os domínios lusitanos ocorreu quando tinha 14 anos de idade, mesma época que estudou filosofia na Universidade de Coimbra. 3 anos depois, ingressou na Companhia de Jesus para dessa forma participar do processo de expansão do cristianismo em terras americanas. Sua vida agitada e a entrega total aos afazeres religiosos comprometeram a sua saúde. Reclamava constantemente de dores na coluna e articulações. Obedecendo alguns conselhos médicos, Padre Anchieta veio ao Brasil acompanhando a esquadra, que trouxe o governador-geral Duarte da Costa em 1553. Já no seu primeiro ano instalado no ambiente colonial, o devotado clérigo participou da fundação do primeiro colégio de São Paulo de Piratininga. Outra interessante ação tomada por Padre Anchieta ao chegar nas terras brasileiras está relacionado ao seu interesse em conhecer a língua dos nativos. Com o auxílio do padre Auspicueta, aprendeu os primeiros termos e expressões do Abanhanga, língua compartilhada por os índios tupis e guaranis. Em pouco tempo percebeu que as línguas faladas por várias tribos tinham uma mesma raiz formada por aspectos semânticos, gramaticais e vocabulários comuns. Seu interesse pelas letras também se manifestou na produção de uma extensa obra que incluía a elaboração de poesias, sermões, cartas, peças teatrais. Intitulada Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Essa preocupação com a língua era de essencial importância para a consolidação do projeto evangelizador dos jesuítas, sendo que textos e apresentações artísticas eram produzidas na língua nativa como forma de facilitar a conversão ao cristianismo. Durante o período que viveu em terras brasileiras, Anchieta andou bastante pelas regiões que hoje correspondem aos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. No ano de 1567, Anchieta alcançou o cargo de provincial, o mais alto posto da Ordem de Jesus, que havia sido desocupado após a morte do padre Manuel da Nóbrega. A partir de então, o padre José de Anchieta andou por toda a extensão do território colonial, orientando também as atividades de várias missões jesuítas espalhadas pelo Brasil. José de Anchieta faleceu em 9 de junho de 1597, na cidade de Heritiba, situada na capitania do Espírito Santo. Em razão de seus trabalhos prestados em favor da expansão do cristianismo nas Américas, esse clérigo ficou conhecido como Apóstolo do Novo Mundo e o curador de almas e corpos. Em 1980, foi beatificado pelo Papa João Paulo II após o desenrolar de um lento processo de investigação. Segundo os autos, Anchieta havia operado o milagre de converter 3 pessoas ao cristianismo em um mesmo dia. Este foi o Educadores do Brasil, abordando o primeiro educador português ligado, é claro, à Igreja Católica, a pisar em solo brasileiro. Lucas fazendo apologia à Igreja Católica. Após isso eu tenho uma notícia. Final clássico, hein? Muito bom esse final. Tenho que falar, após a tua apologia à religião. O padre José de Anchieta era o quê? Protestante, por acaso? Mas... o quê, rapaz? Tu fez questão, né, de no final falar da educação ligada à Igreja Católica. Mas não era nem pra ter trazido no programa, que nós somos aqui neutros nesse sentido. Não, nós somos laicos. Neutros, o quê? Neutro é detergente. Neutro é boa, eu gostei dessa, Lucas. Risos. Agora que depois que deu a tua risada, eu tenho a notícia pra ti.
Opa! Vamos falar um pouquinho da Coordenadoria Regional da Educação e a nota de esclarecimento dada no Facebook. Para encerrar com chave de ouro. Encerrar com chave de ouro. A Coordenadoria Regional de Criciúma e a direção da Escola Estadual Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos. Engraçado que eles fazem e não colocam nem o nome da escola completa. O Toledão. O Colegião. Foram suspendidas na manhã de sexta-feira, dia 26, pela decisão dos professores em suspender as atividades presenciais. A alegação foi a participação dos profissionais de educação de Criciúma em um teste de sorologia, no qual o resultado positivo significa apenas a produção de anticorpos, e não que o vírus está ativo. Os servidores que se sentiram inseguros foram orientados... Ah, que legal! Os servidores que se sentiram inseguros foram orientados a procurar o serviço médico, e em seguida alguns já foram informados que não há indicação de afastamento. Destaca-se que não há casos de Covid positivados no colegião. Desde o primeiro dia do ano letivo, dia 18, os protocolos sanitários foram seguidos na escola, conforme o Plancom, elaborado junto com a comunidade escolar, tá bom. Os regramentos incluem desde o distanciamento social e uso obrigatório de máscaras, com investimento em EPIs, até o escaloramento das turmas para evitar aglomerações e aferição de temperatura. Os modelos de aulas para o ano letivo de 2021 foram construídos de forma democrática, com opção de aulas remotas para os pais que desejarem manter os filhos em casa e também para as pessoas do grupo de risco. Alunos e professores com sintomas de síndrome gripal. Isso mesmo. Síndrome gripal. Não devem ir para a escola, justamente para manter um local seguro. Por fim, cabe ressaltar que a manutenção das aulas presenciais atende à Lei 18.045 de 2020, que torna serviço essencial em Santa Catarina, de forma que os pais devem ter a opção de enviar os filhos para o ensino presencial. E conforme o Decreto 1003 de 2020, uma possível suspensão de atividades presenciais deve ocorrer apenas com a anuência da vigilância epidemiológica do município em conjunto com o governo do estado. Seguinte, o que a gente pode entender do que foi dito pela Coordenadoria Regional? Eu quero primeiramente salientar que este texto foi redigido pela Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com o diretor da escola, engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, o colegião. E o representante escolar disse aqui, porque se ele ajudou, ele também está dizendo. Quer ver? Os servidores... Não, tá onde? Aonde que eu li, Lucas? Aqui, ó. A Coordenação Regional de Educação e a direção... Ou seja, quem é a direção da escola? É o diretor e os assessores. Isso. Eles decidiram escrever que foram suspensas as aulas sexta-feira por decisão dos professores. Isso. Isso aí, agora... Foi desleal. Eu queria saber... Tu entende por que muitas vezes eu sou contra a eleição democrática, dita democrática? Porque quando ele foi se candidatar... Eu já digo se candidatar. Era a gestão de todos, né? Pra gestão, ele disse que ia ficar no lado da coordenadoria ou do lado dos professores? Lucas, no lado de quem que ele falou que ia ficar? Dos professores, claro. Ele está no lado dos professores desta fala? Não, nessa fala não, até ele se retratou. Então, não terminei. Então, eu tô nem aí se retratou, eu quero ver retrato... Jorge polêmico, eu tô nem aí se ele se retratou. Eu não vi nenhuma informação de retratação no Facebook. De retratação. Eu não vi nada de retratação no Facebook. Tu viu? Não. Tem uma nota. Até estão pedindo para professores divulgar notas. Isso. Eu quero ver se tu for ajudar nessa nota e ficar divulgando essa nota. Eu não divulguei nada. Se tu divulgar essa nota, tu tá na minha esquerda. Imagina mas agora. Eu sou da esquerda. Na minha esquerda é diferente. Não queira ficar na minha esquerda, hein? A Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com a direção, escreve essa asneira. Foi uma colocando besteira. A culpa nos professores. Uma suspensão com laudo médico. Agora professor decide se vai ou não ter aula. Ah, para. Não, foi
tenebrosa a atitude da direção. Em conjunto, isso todo mundo se manifestou. Eu sei que ele ontem, numa reunião com a escola, se retratou. Mas não é o suficiente. Mas se ele tem que se retratar com a comunidade escolar, porque tem pai que mandou filho pra estudar e foi suspenso. Jorge, e o que eu coloco é o seguinte, esses testes que a prefeitura manifestou... Eu queria saber qual é a bronca do Jorge com a instituição de ensino, Gisele. Eu gostaria de saber também qual é a bronca do Jorge. Não, gostaria que a audiência toda soubesse. Braço de Tiranossauro Rex nesse momento. Uma hora eu trago em detalhes, porque eu não escondo nada. Mas eu acho que não cabe agora. Isso mas aqui a aulinha é verdade pra te não esconder nada? Cuidado, hein? Cuidado. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, Gisele, porque assim, a bronca que eu tenho, se fosse outra direção, eu também ficaria. Sabe, não é porque é o colegião. O colegião tem bronca, não é do colégio, é da gestão. Então, eles podem fazer o que quiserem. Mas eles não poderiam fazer... se colocar... Eles ficaram com medo da coordenadoria regional. E na hora do medo, eles tomaram a inteligentível... Porque assim, a gestão que eles estão são com 2 pessoas que auxiliaram muito, né, na tomada de decisão. Ah, com certeza, com certeza. Né? Auxiliaram muito na tomada de decisão. E pelo que eu vejo, essa decisão foi tomada de forma errônea, porque ele pediu desculpas. Isso. Então, alguém que pede desculpa pela decisão é porque sabe que tomou a decisão errada. Então, parabéns para os assessores de direção, que no caso do colegial é a Marli e a Kellen, parabéns. Vocês ajudaram o Alonso a tomar a melhor decisão de todas. Porque o Alonso podia ter tomado uma decisão diferente para a comunidade escolar e não precisar passar por esse constrangimento. Mas é vivendo e aprendendo. Um abraço aqui pro meu tio Adílio da Rosa. Boa tarde, Lucas, para. Eu lembro de você vagamente no colégio citado. Eu já trabalhei lá. Por isso, Gisele. Em 2 ou 3 oportunidades. Já trabalhei. E uma hora eu menciono, porque que eu menciono a escola. A escola eu gosto muito. Mas quando era de a outra gestão, ou se fosse uma outra. A gestão atual eu não concordo. Não! Eu não concordo. Desculpa. Eu vou baixar o microfone do Lucas. Bom, eu não concordo. Lucas, deu? Desculpa. Gente. Passei mal aqui. O programa ao vivo é isso, né? Deu? Deu. Se recompõe, por favor. Estou recomposto. O microfone do Lucas está desligado. Bom, uma hora eu vou citar melhor. Eu não vou entrar, porque eu vou ficar irritado. Eu não quero ficar mais irritado ainda. Com certeza. O senhor parece ter perdido a desenvoltura nesse momento. Eu não quero. Mas a gestão atual, ela realmente tem tomado essas decisões que são contra os profissionais de educação, né? Porque não tem auxiliado. Auxiliou vocês? Não. Jorge, e todo esse caso remonta aos simples fatos que a prefeitura foi aplicar alguns exames. Daqui a pouco ele vai dizer que nunca foi grevista. Não, daí é complicado, né? E assim, o professor Alonso, que é o atual diretor, ele teve ali amplo apoio, né? Principalmente dos professores também, né? Para se eleger, tem todos os méritos. Só que a coordenadoria, me parece que a coordenadoria conseguiu, durante essa produção dessa nota, convencê-lo da escrita e convencê-lo a compactuar, né, com esse texto, que esse texto não é um texto fidedigno, não é um texto que condiz com a realidade, não é um texto que tem a representatividade dos fatos, né? Principalmente porque o colegião teve ali a aplicação dos exames. Nós tivemos alguns resultados que são bem confusos, porque são os testes rápidos, e no final das contas, o cenário ilustrado demonstrava que alguns professores tinham tido contato com o Covid, né? Alguns com anticorpos e tudo mais. Só porque no final das contas, não teve um processo de interpretação desses exames, alguém esclarecendo quais foram os resultados. E no final de tudo, uma confusão foi gerada, os professores ficaram com medo, os alunos estavam com medo também, e ocorreu uma dispensa. A coordenadoria é muito mais preocupada na manutenção do aluno em sala de aula, aquela preocupação de aula dada é com o professor ali. O professor não pode parar 10 segundos.
Ou seja, acabou acreditando que a melhor forma de se expressar seria essa nota e convenceu, infelizmente, a direção da escola, né, todo o corpo gestor, de que seria uma boa manifestar-se através dessa nota. Da mesma forma que existem as contrapartidas ali da sede em cada um dos casos ilustrados já nesse programa. Me parece muito vago, muito desonesto por parte da coordenação regional manifestar-se através de uma nota e também recriminando o movimento dos professores, que teve sim apoio dos alunos. E mas pior por que ainda, só colocou ruim a coordenadoria? Não, calma. E ainda pior, a participação da direção corroborando para todo esse fato. E um detalhe, Jorge, aí é que está o ponto negativo da gestão. Inflamou ainda mais esse cenário. Eu não sei se a gestão sabe que eles são funcionários públicos. Eu acho que eles estão esquecendo esse detalhe. Boa tarde para a Terezinha, Lúcio. Boa tarde, Terezinha. Eu acho que eles não estão lembrando que eles são servidores públicos, né? São servidores públicos. Eles não estão lá para servirem eles. Sim, eles estão para servirem os interesses alunos próprios. E quando os professores tomam uma decisão dessa, Jorge, olha, eu vou ser bem claro e bem franco. Se os professores não quisessem que as aulas retornassem ou que elas fossem paralisadas, nem tinham começado. Era muito mais fácil, vai dizer que Lucas, não. é muito triste o que aconteceu. Muito porque triste. isso aconteceu foi no colegião. Sim, foi numa escola que é referência. Numa escola que é referência, Jorge. Né? Então, assim, quando nós temos uma coordenação que é arbitrária e que chama a gestão para que a gestão compactue com uma manifestação desta... Arregou, com certeza. Ele arregou. E a coordenação fez o papel dela, né? De recriminar os professores, de culpabilização de todos os processos. Mas ele tinha que ter sido a ponte. Com certeza. Esse foi Educação em Ação. Hoje as nossas notícias que tínhamos sobre educação a nível internacional, federal, estadual, municipal. Nós a Gisele disse que precisa sair. Obrigado por tudo que foi passado aqui. O programa é o máximo. Também dê gargalhadas com vocês. Cuidem-se. Cuide-se aí também, Gisele, em Portugal. É Portugal que a Gisele tá, né? Portugal. Bom, o Educação em Ação hoje encerra por aqui. Gostamos muito da participação de todos, tanto ali os que estão nos ouvindo através da rádio 87.9 aqui de Cocal do Sul, como também pelo Facebook através da nossa live. Isso. Lembrando também que o programa de hoje estará no YouTube, no canal do Lucas Sequinel, e acompanhe as notícias da semana no blog Educação Ação 20. Bota lá no Google Educação Ação 20, primeiro blog que aparece é o nosso. Nosso Instagram é Educação Ação 20 e o Facebook da rádio 87.9. A nossa live fica salva lá para você poder depois, se perder alguma parte do programa, vai lá que está completinho o programa para você assistir. Algum recado mais, Lucas? Não, só isso. Para nos acompanhar semana que vem tem muito mais o Educação em Ação aí com novos parceiros, né, Jorge? Sexta-feira a Sensupeg teve uma reunião em parceria com o nosso programa. Então semana que vem nós temos aí notícias maravilhosas para dar para vocês de como foi essa reunião, essa parceria que estamos tendo. Um abraço então para Estela, nossa coordenadora aqui, né, supervisora regional do Sensupeg, né? Da Sensupeg da Pós. Isso. Bom, um abraço para vocês, se cuidem, bom final de semana, lembrando que estamos no lockdown. Isso então, mesmo. Nada de sair de casa, né, Lucas? Isso, no máximo, se for sair também, sem aglomeração, né, Jorge? Sai ali com seu colega, enfim, com quem você tenha convivência, mas nada de aglomero, por favor. De aglomero, né? Bom final de semana, que tenha uma semana aí muito abençoada. Tem que trabalhar, a gente não pode parar, né, Lucas? Verdade. E sábado que vem às 14 horas o encontro aqui no Educação em Ação. Boa tarde. Tchau, né, Lucas? Tchau. Eu ia dizer vamos. Vamos pra casa, vamos né? Pra casa. Tchau pra vocês. Tchau. Um abraço.